uma que usa a Bíblia, né? A religião evangélica usa a Bíblia. Vamos ler o que diz a epístola de Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 26. Eu vou ler até o versículo de número 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Vai vendo aí. Versículo de número 27. Pelo contrário. Você vê que o evangelho vai começar, já é uma contrariedade. Pelo contrário, pregou Paulo, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Está havendo uma contrariedade ou não? Sim. Versículo de número 28. E Deus escolheu as coisas soberbas. Porque eu vejo o contrário. Eu vejo as pessoas se achando o tal. Eu vejo arrogância. Eu vejo prepotência. Eu vejo um homem aqui achando que ele é melhor do que todo mundo. Ele detém o poder de escolher quem vai ser pastor. É ele que liberta, é ele que transforma, é ele que até que cura. Tem uns que se diziam o próprio Deus. A graça contraria tudo isto. A graça diz: Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, com uma missão, para reduzir a nada as que são. E a pergunta que se faz é: por que é que Deus faz isso? Versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, eu te exalto pelos teus grandes feitos. Esta é uma manhã de impacto da tua palavra. Que esta espada empurre com força na divisão da alma e do espírito. Que haja um sacode, se é que eu posso usar esta palavra. Que esta palavra me balance, me jogue de um lado para o outro e me mantenha estabilizado com a âncora da alma, que és tu mesmo em mim, em nós. Eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui reunido diga amém. Amém. Graça contrariando a religião. Tudo o que a religião diz, o evangelho da graça diz o contrário. Tudo. Em termos teológicos, tudo o que está aí fora, nas igrejas, está ao contrário do evangelho. Se diz, esta é a igreja de Cristo apontando para as paredes, está ao contrário. O evangelho diz que a igreja são vidas, que pertencem a eles, e não uma placa, e não uma denominação. Quando o homem diz, eu sou o fundador da igreja, está ao contrário, o fundador da igreja é Cristo. Ele disse, Pedro, tu és Petrus, mas é sobre esta pedra que você vai fundar a minha. Ele não disse de Geraldo, ele não disse de Paulo, ele não disse de Pedro. A igreja é dele e não de nenhum pastor presidente. Quando um homem diz, eu sou o pastor desta igreja, ele já mentiu contra o evangelho, porque o pastor da igreja é Cristo. É ele que nos conduz em toda a verdade, e mais ninguém. Tudo o que se prega na igreja é contrário ao que prega o evangelho. Se analisar, se escavar, é mentira. Eu fiz um desafio há pouco tempo atrás.
Cadê os pastores que diz que tem dom de cura? Aonde estão os pastores que têm o dom de cura? Aonde? Como ratos acuados, correram quando se mais precisavam deles. A ciência está provando que eles nunca tiveram dom nenhum. São falsários, ilusionistas. Tem a mesma personalidade da operação do erro que tem um tal de João de Deus. A mesma coisa. É filantrópico, não queremos dinheiro de ninguém, mas são milionários, cheios de dinheiros, e há até uma cura, porque é o poder enganoso, porque as pessoas não dão crédito à verdade e entram nisto. Quantas pessoas dentro da igreja que são curadas hoje pela pandemia e pelo corona de Covid? Nenhum. Você conhece alguém que invadiu o templo deles e diz: eu fui curado por corona, qual é o nome desse raio? Coronavírus. Não tem, porque não existe. Se Deus não curar, ninguém cura. Se Deus não fizer, ninguém faz. Não existe um ser humano em Cristo que pode dizer que está nele por seus méritos ou porque é alguma coisa. Não existe. Quem está em Cristo está porque Ele trouxe, porque Ele atraiu, porque Ele libertou. Se alguém conhece alguma coisa do Evangelho, foi porque Ele iluminou os olhos. Foi porque Ele deu sabedoria. Foi vontade dEle. Você não conhece o Evangelho porque você estudou numa escola de teologia. Você conhece o Evangelho porque Deus mesmo iluminou os seus olhos. Aqui não existe isso. Não, porque eu estudei teologia, eu sou bacharel. Não. Em graça, pelo tempo decorrido, todos vocês são mestres. Pregou Paulo aos Hebreus: pelo tempo decorrido eles deveriam ser mestres. Nós somos mestres do Evangelho. Então tudo que está aí é uma mentira, um engano terrível, cheio de soberba. Não existe orgulho em Cristo. Existe na religião, nas denominações, nas convenções. Em graça não existe. Você sabe que a coisa é tão nociva que há uma guerra de disputa para quem quer ser missionária, para quem quer ser levita. Abre parênteses. Se tem levita, tem lei. Porque levita era no tempo da lei. E como as irmãs cantavam, igual nossas irmãs cantou aqui, quando ela descia, todo mundo a levita do Senhor. Quase, obrigado, Fabi. Ela já ia levitando. Levita era quem ministrava na lei. Em graça, nós apresentamos o fruto do nosso lábio que confessam o seu nome. Então, em graça não há essa jactância. Romanos capítulo 3, versículo de número 27, Paulo explica: onde pôs a jactância? Foi de todas excluídas. Por que lei? Das obras? Paulo disse não. Pelo contrário, pela lei da fé. Onde está o orgulho? Porque as pessoas têm um orgulho, né? Porque o jejum, isso é jactância. Não, porque eu sou bacharel, porque eu sou um pregador. Não, porque eu fui levantar, a expressão que eles gostam de usar é essa. Eu fui levantado como obreiro. Levantado por quem? Eu fui pelo pastor presidente, ele foi por vice, a minha unção é maior. Isto é jactância. Na graça, Paulo disse: isto entre nós, isto foi de todo excluído. Por qual lei? Porque alguém fez obras, alguma coisa? Paulo disse não, pelo contrário, pela lei da fé. Então, quem vive em graça, não está aqui porque veio pelos seus próprios esforços.
Ninguém pode dizer, repito, de acordo com 1 de Coríntios 26 ao 29, ninguém pode dizer que está aqui porque jejuou muito. Ninguém pode dizer que é abençoado porque é um fiel dizimista. Isto é se vangloriar diante de Deus. E Deus não aceita a vanglória dos homens. Por que é que a religião não institui a graça de Deus como a pregação oficial das igrejas? Porque a graça de Deus tira a vanglória. Eles gostam de ser adorados, visto como o rei da cocada preta. E a graça de Deus resiste à soberba dos homens. Eu não sei se está aí, Miguel, se não tiver, você digita para mim, Tiago, capítulo 4, versículo 6, o pregador dos judeus, olha o que ele disse, olha aí, Tiago, capítulo 4, versículo 6, vamos ver o que Tiago disse aí, tem aí? Tem, antes, bota o versículo, parece que ficou solto, bota o versículo 5, Miguel, se não tiver, tá bom aí, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. 6, antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, quando uma pessoa diz assim, eu estou hoje aqui, eu fui levantado por Deus, eu sou o pregador, eu sou a levita, eu sou a missionária, a graça já vai contrariando. E aqui nesse território, aqui não fisicamente, nesta região celeste, o homem não consegue andar na soberba. Ele não consegue ter a revelação do Evangelho. O Espírito da graça não se manifesta com sabedoria, porque a soberba impede. Olha que Tiago está escrevendo aos judeus, hein? Diz que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Então, esta graça maravilhosa, essa manifestação preciosa, a religião ainda não encontrou. Tudo que a religião pratica, repito, é contrariado. A graça de Deus mostra exatamente o contrário. Quando eu conheci este evangelho, eu disse, mas onde estava tudo isso? Porque eu estou lendo exatamente o contrário do que os pastores estão pregando. É como se eu estivesse num sono letárgico. É como não? Os meus olhos estavam vendados. Eu não sei se com os senhores aconteceu isso, porque eu ia numa pregação pentecostal, abria o evangelho, não é a Bíblia, porque eles usam a pregação da Bíblia no Antigo Testamento. Aí você encontra, é a mulher do fluxo de sangue, é que Davi matou o gigante, é que o profeta Samuel, aí você encontra. Mas quando você abre o evangelho, você vê que o evangelho de Paulo, revelado a Paulo, diz, está totalmente o contrário do que os pastores pregam. Aconteceu isso com você? Comigo aconteceu. Ora, eu li uma coisa. O pastor dizia, quanto mais sacrifício, melhor. Aí Hebreus dizia, o único sacrifício aceitável é o de Cristo. Eu dizia, está alguma coisa errada. Eu lia uma coisa, os pastores diziam outra. Que tipo de crente que eu estava sendo? Crente no que o pastor diz ou crente no que o evangelho dizia? Eu precisava ser crente no que o evangelho dizia. Porque o evangelho dizia, seja mentiroso todo homem, verdadeiro seja Deus. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todos os homens. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 11, versículo de número 6. Por favor, leia isso. Vê se você consegue ler o que está escrito aí. É 6, Miguel? Vê se é 6 que eu botei aí, ou 26. Eu ando meio coisado, Miguel. Acho que é o 6, sim. Me desculpe, é fome. Já ainda. Olha aí. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. E o pastor dizia, tem que fazer a obra. Eu disse, mas se eu tenho que fazer obras, o evangelho diz então que eu não vivo graça. Porque se tiver obras, não. Está escrito assim? Mas e você está acrescentando.
Ali está claro, não precisa ter manobras. Do mais simples ao mais sábio. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, isso que vocês vivem não é graça. O que vocês vivem são rituais, são paganismo. Vocês tentam convencer os homens com o seu exterior, com a sua religião. Os judeus tentaram entender e perguntaram nele: como faremos as obras de Deus? Jesus disse: ora, a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Vocês não creem? Alô, mão aqui. Os crentes não creem em Jesus. Mas eu nunca vi um povo que não crê em Jesus igual os crentes. Olha, eles acreditam que Jesus é a rosa de Saron. Isso não tem na Bíblia. Eles acreditam que Jesus é a porta, mas acreditam que é porta mesmo, de madeira. Eu já fui em culto que eles botam a porta e mandam a pessoa passar. Meus irmãos, eles acreditam em tudo, mas não acreditam no que o Evangelho diz acerca do que Jesus fez. O Evangelho diz: vocês foram justificados pela graça. Os pastores dizem: justificado não, nós somos pecadores, nós vamos para o inferno, e todos vocês que não aceitarem isso, vocês vão morrer. Então morra. Meu amado, ouça o que eu vou falar com os senhores esta manhã. Deus não se revela a quem busca mais. Deus não se revela a quem ora mais. Deus não se revela a quem estuda mais. Deus se revela a quem Ele quer. E eu vou repetir. Deus não se revela a quem busca mais. Deus não se revela a quem ora mais. Deus não se revela a quem estuda mais. Ele se revela, se mostra, se dá a entender, se faz conhecer a quem Ele quer. Eu não acredito nisto. Você não acredita nisso que eu estou falando? E nisto que eu vou te mostrar. Mateus capítulo 11, versículo 25 a 27. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem estuda mais, a quem ora mais, a quem busca mais. Não, isto é o Evangelho da graça de Deus. Ninguém conhece o Pai ou o Filho senão aquele a quem o Filho quiser revelar, e Ele quis e revelou a você. E um deles, mestres da lei, que não consegue se sustentar nas suas ousadas asseverações, e disse: nós não conhecemos você como nada, Geraldo, até porque você nunca estudou teologia. Graças a Deus mesmo. Se eu estivesse estudando teologia, hoje teria aqui campanha de consagração dos dizimistas e estaria dando pão com suco. Como eu não estudei teologia, não aprendi com os homens, prefiro pregar o que foi revelado a Paulo, porque isso alimenta a mim e o teu espírito, porque é o que ele revelou para a igreja.
Eu não sou instruído na sabedoria dos homens. Eu não sou instruído na escola de teologia. O que eu prego eu não aprendi num gabinete pastoral. O que eu prego eu não precisei ficar a noite toda numa vigília. Eu não precisei ir ao monte, ficar lá, bata o mosquito da chikungunya, o da febre amarela, o da febre cinza. O que eu prego me foi revelado sem eu pedir nada. Por isso é que eu estou e você está na presença dele e não temos glória nenhuma nisso, porque nada partiu de nós, foi ele. Foi da vontade dele, ele quis, ele mostrou, ele iluminou os teus olhos. Você sabe o que sabe pela graça de Deus. Diga agora. Você sabe o que sabe pela graça de Deus. Eu não pedi nada. Foi ele que quis. Eu não busquei. Ele me achou. Eu não estudei. Por mais que eu estudasse, jamais eu iria compreender a mente do Senhor e ser o seu conselheiro. O que eu sei pela graça de Deus. E com a quarta série, não posso me gloriar diante dele. Haja visto que eu não tenho sabedoria secular, e o que eu falo segundo o seu evangelho. Romanos capítulo 10, versículo de número 19. Eis a palavra. Pergunto mais, disse Paulo depois de um diálogo com os irmãos em Roma. Porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Porque Moisés já dizia ao povo judeu: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, se referindo à igreja gentílica. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. O povo de Deus, o povo de Israel era detentor do favor divino. Eram eles que eram os intérpretes da Torá. Eles que eram o dono das revelações. Deus disse: olha, vocês são nação, mas com um povo que não é nação, os gentios, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Olha que lindo o versículo 20. E Isaías mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Você faz parte desses aí. Geraldo, você estudou aonde? Estudou aonde? Não, nós não estamos falando secular, que nós já vimos que você é um homem letrado, você não fala direito. É verdade, vocês falam todo bonitinho, cheio de retórica, e enganou a igreja pregando um dízimo falsário. Vocês falam bonitinho, tem terno bonitinho, vocês têm jeito de pastor, vocês têm igreja, parece que é de verdade, mas vocês estão mortos nessa lei inoperante que é a lei de Moisés. Eu prefiro falar errado, mas agir certo de acordo com a verdade do evangelho. Não, nós não estamos falando da sua vida secular. Qual foi a escola de teologia que você estudou? Eu? Nenhuma. Eu fui achado por ele. Ele me achou. Olha. E Isaías mais se atreve e diz: eu fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Agora você aceita quando eu disse que Deus não se revela a quem busca mais? A quem Deus não se revela a quem ora mais? E que Deus não se dá a entender a quem estuda mais? Agora você aceita o que o evangelho diz? Revelei-me aos que não perguntavam por mim. E no versículo 21, Paulo diz: quanto a Israel, voltando para os judeus, porém diz: todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Esta é a igreja que está ainda pautada em Israel. Toda a igreja é uma igreja judaica. Toda a igreja, toda. Se está escrito lá na placa, igreja evangélica, Deus é bom. Se está escrito igreja evangélica, a base é o judaísmo. Tem bandeira de Israel, tem shofar, tem batismo nas águas, tem a Páscoa judaica, que eles chamam de Santa Ceia, mas não é nem parecido com a Páscoa, é o Pessá, não tem nada a ver com a Páscoa,
é apenas um ritual de comida e bebida, em que Paulo disse que o reino não é comida e bebida. Fazer da reunião dos santos, em vez da palavra estar nos orientando a um crescimento sem precedentes, parar para comer e beber, fazer de conta que aquele suco é um sangue, e eu chamo de a igreja de Emília, a igreja faz de conta, porque suco é suco, pão é pão. Como que vou parar aqui? Geraldo, o outro me disse há 5 anos atrás, Geraldo, desgraçado, você não está vendo que Deus vai soltar a mão em você? Você está tocando no sangue de Jesus. Eu disse, esse é o sangue? Aqui está escrito pérgola. Se é o sangue ou é pérgola? Geraldo, mas faz de conta. Tá, se faz de conta, entre vocês quem é o rabicó? Porque se faz de conta é a igreja do sítio do Pica-Pau Amarelo. Qual de vocês é a narizinho? Eu não sou, porque o meu está achatado. Quem é a mula sem cabeça? Quem é a mula sem cabeça? Não é do sítio, não. Abençoados. Deus se cansou dessa gente contradizente. Deus se cansou dessa gente contradizente do Evangelho de Cristo. De nariz em pé, de soberba. Deus se cansou dessa gente que adora ouvir o metal, de mensagens cheias de retórica, de filosofia, bem elaborada num gabinete pastoral. Deus se cansou dessa gente cheia de pompa, dessas ameaças. Deus se cansou disso. Paulo disse aos coríntios, eles entenderam e a igreja ainda não entendeu. Romanos capítulo 10, coloca para mim de novo lá, por favor, versículo... Não, 1 de Coríntios, capítulo 2, no inicial, Miguel, por favor. Lá onde nós estávamos. Lá no inicial. Olha lá. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu, foi as coisas loucas. Deus escolheu, não foi os sábios para pregar. A igreja elegeu os sábios e rejeitou quem Deus escolheu. Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú. A igreja amou Esaú e rejeitou Jacó. Deus disse, não foi sábios. Os sábios vão entrar diante de vocês e vão usar a Torá para escravizar a vocês. Os humildes que eu chamar, visto que não tem glória, não sabe falar, eles vão usar a graça para libertar vocês. Os sábios vão usar a lei para escravizar. Porque a lei escraviza, põe medo. A lei põe obrigatoriedade. A lei aponta o templo como lugar santo. A graça aponta você santo por causa da presença do santo na vida de vocês. Deus se cansou disso. Deus se cansou desta pompa, desse nariz em pé, desse orgulho judaico, desses anéis no dedo, do bacharelado. Deus se cansou das escolas de teologia. Deus se cansou dos missionários de carteirada. Deus se cansou dos evangelistas cheios de unção, cheios de poder. Deus se cansou disso. O mundo se encheu disso. O mundo se encheu de pastores. Em cada esquina tem um pastor. Em cada esquina tem uma igreja. Em cada esquina tem uma placa. Em cada esquina um engano. Em cada esquina uma manipulação. Em cada esquina uma soberba. É difícil você encontrar um local onde que as pessoas estão reunidas esta manhã aí na sua casa, na sua cidade. Apenas o evangelho nos orientando, nos mostrando a vontade de Deus. Tem sempre uma fita, um sal, uma ameaça, um diabo, um satanás, um capataz. Deus não quer, isso não é evangelho. Isto não é o evangelho. Quem está aqui esta manhã, aí na região celestial, está porque Deus o atraiu. Deus trouxe, Deus iluminou. E não quer corrente humana, não quer carteirinha de um ministério. Olha aqui a minha carteira, eu sou presbítero da igreja. Uala! Deixa eu ver, não vale. Por que não vale? Cadê a assinatura do pastor presidente?
é a assinatura do pastor presidente numa carteirinha que vai dizer que eu sou filho. Eu sou filho porque ele me escolheu desde antes da fundação do mundo. Eu sou filho porque ele iluminou os meus olhos e o Espírito testifica em mim que eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Não é um carimbo numa carteira em que eu mostrava e eu dizia para as pessoas, olha, eu pendurava, Robinho está aí, os meus irmãos estão aí, e eu pendurava o meu crachá quando chegava um visitante que ele olhava para o meu, o broche aqui, tu lembra? Bispo Geraldo, as pessoas, ualá. Eu quero continência para mim, eu quero que as pessoas me reconheçam como alguma coisa. Meu amado, eu quero que as pessoas reconheçam a Cristo na vida delas, não eu como nada. É isso que importa. Deus se cansou dessa gente. Deus quer os humildes. Deus quer gente quebrada, ferida. Deus quer pessoas igual a mim, igual a você, que cansou de ser tosqueada, manipulada, que sustentamos o orgulho desses homens, que acabavam a reunião, pegavam o pacote de dinheiro e ia para suas mansões comer o melhor, enquanto nós tínhamos que voltar para nossa casa, virar bujão de gás para acabar de esquentar a comida. Quantas e quantas vezes eu ouvia essa história no meu gabinete como bispo da igreja, sem dó e sem piedade, eu dizia a elas, vocês estão orando pouco. Olha para mim, eu sou próspero, eu sou abençoado, porque não tinha ninguém com a autoridade de Deus para me dizer na minha cara, o senhor é próspero e abençoado, bispo, porque o senhor rouba a igreja, o senhor manipula a igreja, o senhor é tomador do dinheiro dos outros. No dia que o Espírito de Deus iluminou os meus olhos, eu disse, eu vou bradar esta palavra, eu vou dizer aos líderes desta nação, aos líderes evangélicos, que eles são tais quais eu já fui um dia, ladrão, manipulador, tomador do dinheiro dos outros, enganador, salafrário, cães gulosos. Falo isso com a autoridade de Deus. Jeremias capítulo 5, versículo de número 26. Escreve para mim aí, por favor, Miguel. Digita aí para mim, por favor, porque desceu um negócio aqui. Saracutaia. Triticouba. Desce o negócio aqui. Porque entre o meu povo se acham perversos. Leia. Porque entre os unidos do Cabo Sul, unidos do vai-vai, do vem-foi. Leia. Porque entre o meu povo se acham perversos. Cada um anda espiando como espreita os passarinheiros, como eles dispõem a armadilha e prendem os homens. Prendem os homens. Não foram chamados. Estão no lugar aonde eles estão, como profissão, para sustentar o seu ventre. Estão como carteiras assinadas. Precisam manter a meta, a etapa dos dízimos. Precisam dar satisfações ao pastor presidente. Se não tiram eles dessa cidade, bota lá na roça. Se o da roça alcançar a meta, tira da roça e bota na Zona Sul. Na Zona Sul, se o dízimo for 50 mil, eles têm que alcançar 70. Senão retrocede. E vem a ladroagem. Evangelho zero, ladroagem, tudo. Eu estive lá. Porque fala Deus. Lembra? Porque entre o meu povo se acham perversos. Cada um anda espiando como espreitam os passarinheiros em busca de uma próxima vítima. Como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Quanta gente presa nesses alçapões. Quanta gente que não consegue sair, se desvencilhar. O visgo prendeu a patinha do pássaro. E ele quer voar, passarinho quer voar, passarinho quer mexer, clu. Versículo 27. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. E é por isso que se tornaram poderosos e enriqueceram. Gente.
Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Essa parte era legal. Versículo de número 28. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Pode parar. Pode parar isso aqui. Gente, os homens maus, que isso está acontecendo entre o povo de Deus. Os homens maus devem parar e falar: gente, como é que a gente não pensou nisso? O pastor vai vender vassoura ungida comprada por R$ 3,99 a R$300. Gente. Gente. O pastor comprou um lenço, 50 centavos, mandou escrever: "Se é tu uma praga", a R$150. Gente, por que a gente não pensou nisso? Eles ultrapassam até os feitos dos malignos. Leia: não defendem a causa dos órfãos para que prospere, e não julgam o direito dos necessitados. Meu Deus. Gente, sinceridade. Atualizando o software. Parece que você está vivendo lá na sua antiga denominação, não parece? Que esse é o retrato da igreja. Isso é a pura verdade de Deus. Versículo de número 29. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Geraldo. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Não me vingaria eu de nação como esta? Versículo 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Eu sei. E é por isso que eu estou aqui não trazendo a espada de balde. Eu estou metendo essa espada para que o povo acorde e desperte. Versículo de número 31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mão dada com eles. Frisa, Miguel, frisa. E é o que deseja o Unidos do Tucuruvi, a escola de samba Grande Rio. E é o que deseja o meu povo. Porém, o que fareis quando essas coisas chegarem ao fim? O povo gosta. Só que isto cansa, chega ao fim. Como cansou você. Acabou com isso. Deus não quer isso. Deus não quer isso para o seu povo, para os profetas, os sacerdotes, as pessoas letradas. Eu sou o pastor presidente, eu é que mando, eu sou o presidente. Lá onde eu estava, quando chegava o presidente da convenção, meu irmão, todos ficavam de pé. Eu vou ler com você alguns versículos, porque falta 10 minutos para acabar. Sinto muito, meu amigo, sinto muito. Hoje é cuscuz, banana da terra e queijo coalho. Hoje eu comida baiana, sinto muito. Eu vou ler com vocês, com os senhores, alguns versículos. Lá no livro histórico de Mateus. Olha o que estava acontecendo aqui. Mateus capítulo 22, versículo de número 1 em diante. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para bodas, mas estes não quiseram vir. É muita petulância, não? O filho do rei ia casar, meu irmão. E os convidados? Eu não quero ir. Mas não se faz isso com o casamento de um filho do rei. Os convidados que recebem um convite para o casamento querem honrar, se sentem dignos. Diz o versículo de número 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados:
Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Era uma ordem. O boi cevado, né, meu irmão? Aquele boi criadinho só no cantinho aqui, ele não anda muito para não enrijecer a carne, não é aquele boi que anda lá no morro, na montanha, que você corta o contrafilé, é contrafilé, mas é duro. O que fica aqui, ele fica só love e só love. Fica macinho. O rei disse, eu já matei o boi cevado. O sanfoneiro já está lá no canto, só... Versículo de número 5. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Versículo de número 6. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. 27. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Versículo 8. Então disse a seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E agora? O boi está na brasa, o homem tocando xenhenhen. A festa ia até de manhã. E agora? Olha que interessante, olha que interessante. Versículo 9. Versículo 9. E depois, para as encruzilhadas do caminho, não é para o palácio, não é para a escola de teologia, não é para as grandes catedrais, porque lá estão de novo os soberbos. Não é para ir às catedrais e mostrar que eles são salvos pela graça. Eles não vão aceitar. O banquete é para os filhos da graça. Os banquetes é para quem teve os olhos iluminados, como eu tive e você tive, e que quando o convite do banquete da graça chegou na sua vida, você não teve como resistir, porque era um conhecimento extraordinariamente maravilhoso. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para bodas a todos quantos encontrardes. Porque esses, não sendo nada, queriam participar da festa do rei. Diz o versículo de número 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta. Repleta de gente quebrada, repleta de gente simples, de gente humilde, que não rejeita a verdade do evangelho, que sabia que estava ali por um convite do rei, que não tinha onde cair morto, que não tinha onde comer, e quando veio o alimento, ele disse, eu vou, eu estou dentro, eu estou aqui, mas ninguém poderia se gloriar, porque ali não era o local de soberba. Deus cansou dessa gente de nariz em pé. Quantas e quantas vezes a graça bateu nesses gabinetes pastorais, quantas e quantas vezes a graça bateu no meu gabinete como bispo da igreja, e eu a rejeitei, porque ela ia contra a minha soberba, ela ia contra os meus títulos, ela ia contra meus status, ela ia contra o meu salário. Eu não poderia receber a graça e eu rejeitava. Essa graça ia tirar o meu salário, e eu vivia do engano, da manipulação, eu vivia das correntes, eu vivia das campanhas, eu vivia do salário das viúvas, das revistinhas da escola dominical, eu vivia do medo, da culpa e do pânico, e a graça batia na porta do meu gabinete. Quando eu abria, que eu via que era o evangelho de Cristo, eu rua. E Deus se cansou de mim. Sem mim, Geraldo, nada você pode fazer. Noites de sonos perdidas, briga dentro da família, filhos desesperados, filhos eram obrigados a ir para a igreja. Mulher tinha que se arrumar de acordo com aquela doutrina, o estatuto interno, malditos estatutos internos, que a
quase acabou com a minha família. Graças a Deus que esse convite para esse banquete que nós participamos chegou na hora certa, entrou na minha alma, dilacerou a minha vida e iluminou os olhos do meu coração. Foi então que eu entendi que o Messias, o Salvador, ele nasceu entre os animais e morreu entre os ladrões. Sua entrada triunfal em Jerusalém não foi numa carruagem de Davi, foi num jumento. Sua coroa não estava cramejada de esmeralda como os reis. Sua coroa era de espinho. Ele comia com as prostitutas, foi chamado de beberrão. Sim, Deus é contrário aos homens e vai deixando os homens contrariados. Ele fez isso para que ninguém se glorie diante dele. A mim, ele me achou no fundo de uma cela, estragado, sem vida, perseguido pela lei, mas salvo pela sua graça, salvo no entendimento. Transformou a minha vida, me fez um homem de família. Hoje eu não preciso viver do salário da religião. Hoje eu não preciso enganar ninguém. A verdade me basta, a graça me basta, a palavra nos basta. Ele é o meu sustento, ele é o meu galardão, ele é o teu galardão, o teu galardão, o teu galardão. Ele é o teu sustento, o teu sustento, o teu sustento. Eu aprendi a duras penas que eu não precisava me gloriar dos homens. Eu até tive tudo isto por algum tempo, mas eu não era feliz. E digo e repito o que eu disse em vocês em off: a riqueza de um homem não consiste no bem que ele possui. Você pode não ter nada, mas você pode ter tudo daqui para dentro. A paz de espírito é a maior riqueza que se pode ter. Eu tenho o sono dos justos. Eu não me reviro mais na cama. Quando chegava uma viúva perto de mim e dizia: Bispo Geraldo, o senhor pode me ajudar com uma bolsa de compra? Ganhando dinheiro pago por eles, eu dizia: a irmã está com pouca fé. A irmã tem que ir buscar no monte, faça um propósito com Deus. Mas bispo, eu só ganho uma cesta base, eu só ganho o Bolsa Família. A irmã tem que ser fiel no pouco para Deus te dar muito. Faz propósito com Deus, tira 10%. Eu fiz isso. Quando eu falo dos cães, eu sei porque eu comi no mesmo vômito que eles. Eu tinha salário, autoridade, poder dado pelo sistema, a graça batia e eu não abria, mas Deus estava cansado de mim. Eu não tinha paz, eu não tinha sono, eu não tinha família, eu não tinha nem o direito de respirar, porque me doía até as entranhas. Era eu recalcitrando contra os aguilhões. Foi o que ele disse a Paulo: Paulo, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você sabe quantas pessoas estão me ouvindo hoje, nesta manhã, recalcitrando contra esta palavra? E ela, como uma espada, está ferindo. Não larga aquela igreja porque ela tem o gabinete, não larga porque ela é diretora da mesa de oração, ela é dirigente do círculo de oração, não larga porque ela está no diaconato, não larga, está recalcitrando contra os aguilhões, e a espada do Espírito vai ferindo. É briga no lar, é discussão, a mulher dorme num cômodo, o homem dorme com um rex, é tudo isso. Ou é Rex ou é Bolinha, nome de... Digita para mim, Miguel, Jó capítulo 12, versículo de número 11. Tem aí? Porventura, o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Versículo 12. Está a sabedoria com os idosos e a longevidade e o entendimento? 13. Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem o conselho e o entendimento. E eu inflava o peito e dizia: eu sou crente há 30 anos, sou bispo da igreja. E tinha uma hora que eu ia me curvando para trás.
Se fosse para Deus falar com você, ele falava comigo, que eu sou o bispo da igreja. Mas bispo, mas está escrito aqui. Está escrito aí, mas Deus não me revelou. O senhor está passando na frente da igreja, presbítero? Se eu já sou convertido há mais de 30 anos, se isso fosse uma verdade, Deus já teria falado comigo. Olha os meus cabelos brancos. Volta ao 12. Está a sabedoria com os idosos? Com os cabelos brancos? E na longevidade? Por ter muito tempo de igreja, convertido, por ter 90 anos, está o entendimento? 13. Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem o conselho e o entendimento. Versículo 14. Tem. O que ele deitar abaixo não vai se levantar, não reedificará. Lança na prisão e ninguém pode abrir. Foi exatamente este que abriu o seu entendimento para mostrar que o reino da graça é dos humildes e não dos soberbos. Aqui não, violão. Aqui você vai pegar as tuas gemadas, vai pegar o teu anel de teologia, vai pegar todos os teus livros de encantamento e vou lhe dar um conselho secular. Vai jogar fora no lixo. 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 E vai deixar só o evangelho da graça de Deus ecoando no teu coração, dizendo: a minha graça te basta. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. E sabe o que ele fez? Contrariando os homens, se revestiu de carne. E quando os homens esperavam um rei poderoso, quando olhava para ele, nenhuma beleza havia. Como uma figura de uma terra seca. As pessoas balançavam a cabeça. Quando queriam fazer dele rei, ele corria. Só que aos 12 anos, ele ensinava os doutores no templo. Nunca fez um curso de medicina, mas já curou mais coração quebrantado e contrito do que todos os cirurgiões plásticos do mundo. Ele nunca escreveu um livro, mas as bibliotecas do mundo inteiro não podem conter os livros que já foram escritos por ele. Ele andou o céu e a terra, e deu direito a Pedro de participar da mesma ação sobrenatural. Mas é que Pedro também tinha orgulho e uma soberba, era um homem destemperado, e no percurso da sua vida, olhou para a força do vento e sucumbiu. Só pode andar o céu e a terra os humildes, os que foram quebrantados, quebrados por esta palavra. Esta palavra me quebrou todo, ela acabou comigo, ela desmontou o palco, ela mexeu com câmbios profundos. E quanto mais eu resistia, noites de sonos, de tormentas, eu dizia: não pode ser assim, quem vai pagar o meu salário? E ele me dizia: Geraldo, a minha graça te basta. E eu resistia, e eu pulava, e eu manipulava, e toma campanha, e toma isso, e toma aquilo, não passa na minha frente, e noites de sono e perturbação, e lá no fundo eu ouvia: Geraldo, a minha graça te basta. Hoje, eu tenho muito mais do que eu preciso para viver, sem ter que enganar e mentir e manipular ninguém. Tenho dito nas nossas reuniões: Deus não precisa do dinheiro de vocês. Tenho dito: vocês não são obrigados a dar nada.
Vocês têm reagido? Não damos porque somos obrigados, damos porque somos generosos, porque nós encontramos um bom tesouro, que é a graça de Cristo, que nos achou e fez dos humildes aquilo que é para contrariar os poderosos. Olha vocês aí, achado por Ele, transformado por Ele, trabalhado por Ele, sustentado por esta graça maravilhosa. Disse Paulo em 1 de Coríntios, no capítulo de número 10, Miguel, esse é 10, 17. Segunda, aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu aprendi isso. O meu filho é uma bênção, não é porque eu era o pastor presidente, é porque esta graça sustenta a minha e minha família. Eu não tenho um bom emprego porque eu fiz um propósito e jejuei. Eu tenho um bom emprego porque esta graça na minha vida, no temor e na obediência, abre portas aonde não existia nem paredes. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Não preciso mais fazer barganhas. Não preciso mais, com moeda de troca, fazer uma campanha. Não preciso mais fazer um propósito. Tudo é dele. E Jó, capítulo 41, versículo 11, Miguel. 2 minutos para acabar. Jogaram a banana. Rapaz, é banana da terra. Eu conheço pelo suor da banana no cuscuz. Jó 41, 11. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe, disse Deus, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Vocês não têm nada, tudo é pela graça. É Ele na vida de vocês. E aquele que se gloriar, glorie-se nele. E eu barganhando. Não, se você me der a Deus, eu dou. Bem, então eu vou dar a Deus isso, para Deus me dar isso. Ele não. Isto é soberba, isto é orgulho. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Eu descanso nisso. Não vou ter mais do que preciso, e não vou ter menos para que eu não seja envergonhado. Eu tenho exatamente o que a graça de Deus tem para a minha vida, ao ponto de ser generoso e ajudar quem chega a mim. Totalmente o contrário do que eu vivia. A graça de Cristo me contrariou. Isaías capítulo 66, versículo de número 1 e 2, eu deixo vocês meditando nesta palavra bonita do profeta. Olha só. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que casa que os pastores vão fazer? Que casa me edificarei vós? Perguntou Deus. E qual é o lugar do meu repouso? Versículo de número 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem eu olharei, é este: o soberbo, o orgulhoso, o cheio de marra. O nome é esse aqui no Rio. Desculpa vocês aí de outro estado. O cheio de marra, o que bota no banco e diz: aqui você não toca mais. Se eu desligar na terra, eu desligo no céu. É o pastor da Light. Eu desligo no céu, eu desligo na terra. Aqui você. E o medo? Quando eu bradava isso na congregação, meu irmão, o cheiro de urina já subia logo, meu irmão. Olha aqui, ó. Se eu desligar na terra, eu desligo no céu, e você vai para o inferno. Vai queimar no mármore do inferno. O chá de urina, covarde. O profeta disse: porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Que esta palavra não pode voltar vazia, meu irmão. Ou lei ou graça, a palavra do rei é uma só.
Se aqui ainda tivesse alguma coisa cerimonial, eu poderia dizer: isto foi abolido na cruz. Mas essa é a palavra do rei de Iau, é a palavra do Criador. Ele disse: mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e o que treme da palavra do pastor. E o que treme da minha palavra. A pergunta que eu faço aos senhores é: quem treme diante desta palavra? Por favor, diga glória a Deus. Deus está olhando para vocês. E que permaneça continuamente assim, temendo e tremendo debaixo do Evangelho de Cristo. O homem para quem eu olharei, disse Deus, é o aflito e o abatido de espírito, e o que treme da minha palavra. Graças a Deus que o Evangelho me fez entender isto. Hoje eu estou no lugar de homem e Deus no lugar de Deus. Ninguém aqui pela internet está debaixo da minha cobertura pastoral, está debaixo do meu apostolado, está debaixo do meu bispado. Eu tremo diante desta palavra. Eu e você somos iguais perante o Pai. Todos nós estamos debaixo da cobertura de Cristo. Ele como cabeça, nós o seu corpo. Membros do mesmo corpo, exaltando a obra perfeita de Cristo nas nossas vidas. Assim é, porque é assim que diz o Espírito da graça de Deus. Vamos ficar de pé.